Boa noite a todos, sejamos bem-vindos na Casa do Evangelho. Vamos nos manter nessa conexão com o alto, buscando pedir a espiritualidade amiga que nos inspire para que possamos desenvolver um tema tão importante como desta noite, de forma a consolar e a esclarecer encarnados e desencarnados. Ampara-nos, protege-nos, inspira-nos, agora e sempre, Mestre Jesus. Graças a Deus. Neste mês de novembro, as temáticas das exposições doutrinárias estão fixadas aqui no quadro, depois quem quiser olhar. Nós vamos estar abordando as questões pertinentes à morte física, ao desencarne. Hoje nós vamos falar sobre o Dia de Finados na visão espírita, visto que ontem foi comemorado, foi celebrado, melhor dizendo, né? Esta data que é uma data culturalmente estabelecida entre nós como a lembrança, a reverência àqueles que morreram, né? Então as temáticas deste mês vão tratar disso, para que a gente possa, pela ótica esclarecedora e consoladora que a doutrina espírita nos coloca, entendermos algumas questões de fundamental importância para que nós possamos avançar na nossa ampliação de consciência e efetivamente podermos conviver com essas situações que são as situações mais certas que nós podemos ter desde o momento em que nós nascemos fisicamente. Nós só temos uma única certeza, a de que em algum momento haveremos de devolver para a natureza o corpo físico, que é um instrumento abençoado, uma roupagem abençoada que Deus nos oportuniza como espíritos imortais para avançarmos. Antes da gente abordar efetivamente o tema, nós queríamos referir essa frase que está colocada aqui no quadro, que é a frase de Allan Kardec, codificador do Espiritismo, que ele nos diz: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal a lei. Então isso é um resumo bastante preciso das questões que vamos abordar aqui e que vão ser abordadas ao longo deste mês na exposição doutrinária desta casa. Quando ele fala nascer, ele está falando do ponto de vista físico, morrer do ponto de vista físico, renascer ainda, trazendo-nos o conceito consolador da reencarnação como oportunidade de progresso e de aperfeiçoamento, com o objetivo fundamental de progredir. Este é o nosso objetivo e é esta lei de Deus em grande medida que nos atinge a todos. Basicamente, nessa exposição, antes da gente falar sobre realmente a visão do que seja o Dia de Finados, como o Espiritismo entende o Dia de Finados, nós queremos comentar alguns aspectos para depois, então, podermos criarmos essa ponte de argumentação para falarmos sobre a visão espírita do Dia de Finados. A primeira delas é um conceito já muito falado aqui, que vamos falar sempre, porque isso é fundamento da doutrina espírita, e uma casa espírita deve sempre apresentar o Espiritismo para todos aqueles que aqui vêm. Este fundamento é da imortalidade da alma. Nós, em grande resumo, somos espíritos. O que é o espírito? Uma consciência, não é um ente isolado ou diferente de nós. Nós somos espíritos, nós os encarnados e nós os desencarnados que nos escutam, porque somos consciência, somos inteligência, somos individualidade, criados por Deus para progredir e evoluir. Temporariamente vamos ocupar um corpo de carne, como nós que aqui estamos nos percebendo. Por isso fala-se em encarnação, ou seja, um espírito, o princípio inteligente, vai animar um corpo físico através de uma encarnação e a partir daí vai avançar, progredir, aprender e todas as questões que aí estão ligadas. Então, esta visão é de fundamental importância para nós nos direcionarmos em relação à vida e também em relação à questão
do entendimento sobre finados, sobre o dia de finados. Por quê? Porque quando nós temos a visão de que a vida não começa lá no berço, quando a gente nasce, do ponto de vista físico, né, quando o nosso corpo nasce, e também não termina exatamente no túmulo, né? Isso são estágios, são estações, são etapas de uma determinada parte da nossa existência, que é a existência física. Uma frase que nós estávamos já esquecendo de comentar aqui. Então falamos da imortalidade, nós vamos falar em seguida sobre a morte, depois vamos tentar explicar rapidamente, porque esse vai ser o tema de uma das palestras aqui ao longo deste mês, a diferença, existe uma diferença muito grande entre a morte e a desencarnação. E por fim nós vamos falar do conceito de finados, ou do dia de finados, sobre a visão espírita, enfocando algumas perguntas do Livro dos Espíritos, a obra básica de Allan Kardec, as questões de 320 a 329, na segunda parte do Livro dos Espíritos, vão nos esclarecer de forma muito clara essas questões a respeito de finados. Mas nós queríamos trazer para começar aqui e refletir, que é um parágrafo que está no livro Obreiros da Vida Eterna, que é uma das obras da chamada coleção André Luiz, ditadas pelo mentor André Luiz, o mesmo que nos trouxe Nosso Lar, que agora no ano que vem nós vamos ter também como filme o livro Mensageiros, que é o segundo livro dessa coleção, por assim dizer, todos eles trazidos pela psicografia do nosso querido Chico Xavier. Então o André Luiz vai falar a respeito desta questão da morte, um raciocínio muito interessante e importante para a gente pensar. Ele nos diz assim, em resumo, que o homem moderno, né, para distinguir, para identificar o estágio da nossa sociedade atual, o homem moderno, que já tem um desenvolvimento tecnológico, científico, intelectual extremamente grande, né, como nós sabemos, que já foi à Lua, né, já conseguiu, por sua inteligência e obviamente pelo desígnio, pela vontade de Deus, já foi à Lua, já desenvolveu satélites que hoje vão a outros planetas estudando, né, e trazendo para a humanidade terrena aquelas informações que em algum momento certamente irão nos ajudar. Então este mesmo homem, é o que ele diz aqui, esbarra, né, ou seja, né, apesar de todo esse conhecimento técnico e intelectual, ele não consegue desvendar o que ele chama aqui dos pórticos da morte. Ou seja, ele chega na frente da morte e a ciência não conseguiu até hoje desvendar todas as questões relativas à morte. E isto não é novidade, inclusive se nós formos comparar o que ele diz aqui, as civilizações que nos precederam, civilizações lá de épocas, como ele fala aqui, recuadas, né? Lá dos primórdios do desenvolvimento da sociedade, da humanidade, como os egípcios, os gregos, os romanos, também eles não tinham essas respostas. Então ele diz aqui, os séculos, né, que varreram as civilizações, ou seja, que foram mudando as civilizações, umas pereceram, outras vieram surgindo até nós chegarmos na sociedade que temos hoje, os séculos que varreram, né, as civilizações e refundiram povos, porque na verdade todos somos espíritos que vivemos lá atrás, ou a maior parte de nós, nas civilizações antigas. Então refundiram nesse sentido que nós retornamos através do mecanismo da reencarnação, mas não conseguimos transformar esta misteriosa, né, por assim dizer, fisionomia da sepultura. É um milenário, ou seja, tem milênios de interrogação, o que vem depois da morte, o que realmente representa a morte. Então, torturando inteligências e ferindo sentimentos. Isto é o que nos diz André Luiz. Então, como nós falamos, somos espíritos, e aqui nós procuramos até botar aqui de uma forma bem didática, que é o conceito da doutrina espírita. Espíritos que somos nós, consciência, inteligência, individualidade, que vamos avançando ao longo das encarnações. E quando estamos encarnados, ocupamos um corpo físico. Então, vejamos que temos aqui naturezas energéticas e vibratórias muito distintas. Por quê?
Vamos começar pelo corpo físico, que talvez seja mais fácil da gente entender, porque é palpável, é visível para todos nós. O corpo físico é matéria, como o espírito também é matéria, né? A diferença está na sutilidade ou na densidade dessa matéria. Então o corpo físico, que todos nós sabemos, porque apalpamos, né, enxergamos, ele é de uma matéria densa, né, pesada. O espírito é matéria, mas muito mais sutil, muito mais eterizada, pelo dizer dos espíritos, por ser também energia. Então, olhem como isso é lógico. Como o espírito, que é é composto de energia e de matéria sutil, como é que ele vai interferir num corpo físico que é completamente diferente do ponto de vista de energia? É pesado, é denso, é material. A doutrina espírita vem nos esclarecer que tem um elo intermediário, um corpo semimaterial, do dizer dos espíritos, que também é matéria, mas não é nem a matéria sutil, a energia sutil do espírito, e nem a matéria densa do corpo físico. Ele é um ente semimaterial, é um corpo semimaterial que vai permitir que o espírito atue sobre o corpo físico, imprimindo no corpo as suas impressões, as suas sensações. O próprio pensamento é um exemplo muito bom sobre isso. Por quê? Porque a sede do pensamento não está no cérebro. O cérebro é um órgão físico que manifesta aquilo que nós temos no nosso pensamento, órgão criador, porque a mente cria, né? E que está colocada no espírito. Então, nós temos esse perispírito que vai não só fazer com que as sensações, as impressões do espírito sejam trazidas para o corpo físico, mas em via oposta o mesmo. As sensações da matéria do corpo físico, para que o espírito possa perceber, elas são trazidas através do perispírito. Ora, entendendo isso, nós vamos entender que enquanto estamos encarnados, nós somos espírito, perispírito e corpo físico. Quando nós desencarnamos, nós nos separamos, nos desligamos deste veículo físico, desta roupa, deste uniforme, que é temporário, mas muito importante, para permitir o quê? Que o espírito possa interagir com o plano físico que ele está vivendo. Então, só tem essas duas situações. Ou nós estamos encarnados e aí estamos ligados a um corpo físico, ou nós estamos desencarnados e vamos permanecer com o espírito e o perispírito. Porque o perispírito, de uma forma assim bem clara, né? Com poucos detalhes para facilitar talvez o nosso entendimento, o perispírito é considerado pelos espíritos, ou é apresentado pelos espíritos superiores como o corpo do espírito. Até o momento em que nós continuarmos reencarnando, e não tivermos evoluído ao ponto de nós não precisarmos mais reencarnar, nós vamos tendo espírito e perispírito. Quando nós chegarmos à condição de espíritos puros, um exemplo do espírito puro é Jesus. Na verdade, Jesus é o espírito mais puro que Deus oportunizou à humanidade para ter como modelo e seu guia. Mas quando nós alcançarmos, e iremos alcançar, porque esta é uma lei, né? Esta é uma regra que todos nós estamos inseridos, demoraremos mais ou demoraremos menos de acordo com nossa disposição, vontade e perseverança, mas chegará um momento em que espírito e perispírito vão estar se integrando, se confundindo, se assim podemos dizer, de tal maneira que esse perispírito vai se suavizando, se depurando, que espírito e perispírito vão estar juntos. Entendido esse conceito da imortalidade da alma, vamos falar agora da questão da morte, para que a gente possa chegar no conceito de finados. A morte, pela ótica da doutrina espírita, a ótica consoladora, a morte só atinge a questão física. Então a morte é exatamente a extinção da vida orgânica. E a partir do momento que a vida orgânica se extingue, ela vai oportunizando que essa ligação, que aqui nós até não fizemos por
equívoco, né? Mas nós podemos pensar que na verdade espírito e perispírito aqui, né? Como já falamos, e aqui está ligado. No momento que tem a morte física, este laço do espírito com o perispírito, mas na verdade do perispírito com o corpo, ele começa a ser desfeito. E aí nós temos a desencarnação. Por isso falamos, né? E isso vai ser abordado numa palestra aqui nas próximas semanas, da diferença de morte e desencarnação. Qual é a diferença? Quando extingue-se a vida física e o corpo físico perece, falece, morre, este corpo vai ser decomposto e voltar para a natureza. Só que, se o espírito não conseguiu se desligar do corpo físico, ele vai permanecer enfrentando e percebendo todas as sensações que aquele corpo tinha. Então, muitos de nós que somos muito apegados à matéria, que temos questões morais que precisam ser aperfeiçoadas, menos orgulho, menos vaidade, mais caridade, mais paciência, mais indulgência, que é aceitar e conviver tolerantemente com os nossos semelhantes. Se nós não nos melhoramos do ponto de vista moral, quer dizer, somado a essa questão de não nos melhorarmos moralmente, ainda formos criaturas muito apegadas à questão material, à questão física, por exemplo, apegados ao dinheiro, apegado a todo tipo de sensação física, apegados aos relacionamentos que nós ainda não conseguimos transcender da questão material e da questão física, isso vai resultar que nós vamos ter muito mais dificuldade para nos desligar do corpo físico. Então, muitos de nós morremos, ou seja, o corpo físico morre, a vida física se extingue, mas permanecemos ligados ou atraídos pelo corpo físico ou pelas questões físicas. Então, esta é a diferença entre morte do ponto de vista físico e desencarnação, que é o desligamento. E tem mais um detalhe muito importante nesse raciocínio para a gente não se fixar demasiadamente, como se isso vai ser tema de uma palestra específica ao longo desse mês. Quando muitos de nós, quais são as situações físicas que nos ajudam a que esse desligamento, porque nós podemos ter o desligamento do espírito em relação ao corpo quando há um desencarne, ou nós podemos ter o rompimento dos laços físicos com o espírito, que são completamente diferentes. Vamos clarear esse raciocínio. Quando nós, por exemplo, vamos tendo uma vida física onde as nossas energias físicas vão sendo desgastadas naturalmente, o que significa isso? Vivemos 80, 90, 75 anos, seja o período que nós está assignado para nós vivermos, nós temos uma quantidade de energia exatamente para que esta ligação se faça consistentemente. Então, à medida que nós vamos desgastando o corpo físico naturalmente, o que é naturalmente? Sem excessos ou com o mínimo de excessos possíveis, seja na alimentação, seja nas questões mentais, seja no nosso desenvolvimento, nossa transformação moral, seja nas questões relativas ao esforço físico para trabalhar, seja respeitando a nossa saúde, todas as questões que nós temos relativamente consciência disso. Então, nós vamos desgastando o corpo naturalmente e essa energia vai se esvaindo. Então, esse desligamento ele é praticamente natural. Quando, por exemplo, enfrentamos uma doença física muito dolorosa, se pelo lado físico é difícil, é doloroso, e né? Pelo lado espiritual é uma grande oportunidade para que esse desligamento seja desligamento e não rompimento. O rompimento se dá, e aí, por consequência, a dor e o sofrimento nosso vai ser muito maior. O rompimento desses laços físicos, espírito com corpo, ele se dá, por exemplo, quando nós desencarnamos violentamente, seja por acidente, seja por alguma
ato agressivo, seja pela via do suicídio, direto ou indireto. Se o espírito não está preparado, se o espírito não está procedendo a esse desligamento natural que se faz, como já falamos, por uma vida equilibrada, pela transformação moral, pela vivência do Evangelho de Jesus e, obviamente, pelo respeito ao nosso corpo físico, se nós não fazemos isso, nós vamos gerar exatamente uma situação que, quando há extinção do corpo físico, esse desligamento não foi feito, e sim um rompimento, o espírito vai sofrer bastante mais até entender isso. Vamos então agora comentar uma outra questão importante. O processo da morte, ele não é igual para todas as criaturas, isso é lógico. O processo físico, sim, né, que é a extinção da vida física, mas esse desligamento, essa desencarnação, vai depender de todos esses fatores que foram colocados agora. Por que então isso é importante? Exatamente agora que nós vamos entrar na questão do dia de finados. Todos aqueles que nos anteciparam neste processo de retornar ao plano espiritual pela desencarnação física, ou pela morte física, pelo desligamento do corpo, muitos desses não têm essas informações, ou não tinham essas informações, não porque elas sejam novas, porque não talvez nos tenhamos interessado em falar sobre isso. Quando se fala sobre morte, normalmente os conceitos que se veem isso é uma conversa para se ter, isso é uma conversa fúnebre, mas se nós vamos olhar de forma bem racional, como comentamos há pouco, desde o momento que nós nascemos no corpo físico, a única certeza que nós temos é de que em algum momento nós vamos desencarnar sob a ótica espírita, ou nós vamos morrer se formos materialistas. Isso é claríssimo. Só que muitos de nós passam a vida inteira ignorando isto, né? Tentando driblar a morte, como se diz. Ao passo que seria muito mais inteligente do ponto de vista de preparação que nós nos preparemos para morrer. De que maneira? Melhorando a maneira como nós estamos vivendo. A morte em si, este processo do desencarne, do desligamento físico, ele não muda ninguém. O que nós somos aqui hoje é o que nós vamos ser ali na frente quando a morte nos reencontrar. Então, se nós queremos nos preparar, e devemos nos preparar não para morrer, mas para que este entendimento seja mais saudável para nós, temos que exatamente buscar essas transformações que foram faladas anteriormente. Buscarmos irmos equilibradamente, né? Não nos desapegando de toda a questão material, porque a nossa natureza não é material, a nossa natureza é espiritual. O corpo, ele é temporário, é um veículo importantíssimo, mas em algum momento ele vai ser separado deste processo. Então, as questões materiais são relativamente importantes em determinados momentos da nossa vida. A outra questão é exatamente a nossa transformação moral. Porque quanto mais nós acelerarmos esse processo ainda agora, menos dor e sofrimento nós vamos ter do outro lado da vida. Porque lá não tem ilusões, não é lá, é aqui, né? Mas nessa dinâmica, nessa dimensão de vida, as ilusões que aqui nós conseguimos ainda, de alguma maneira, pilotar, enganar-nos a nós mesmos em primeiro lugar, e aqueles que conosco convivem, pelas aparências, pelas atitudes, pelo que seja, no momento em que a morte nos encontra, nós ficamos, como dizem os espíritos, desnudos, né? Ou seja, sem roupa, no sentido de que não tem o que enganar. Aqui nós ainda conseguimos enganar. Então, que a gente entenda isso e vá aproveitando o momento para que, quando esse processo vier, seja menos doloroso e menos difícil. Rapidamente, como nós falamos, para falar então agora da visão espírita do dia de finados, o Livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6, ele tem das questões 320 até 329, ele vai abordar exatamente várias questões. O subtítulo que inicia na questão 320 é
a comemoração dos mortos, ou seja, a celebração do dia de finados, e também ele fala um pouco sobre os funerais. Então nós separamos aqui 4 questões rápidas, que são muito resumidas, mas eu acho que dá bem a clareza do qual é a visão espírita em relação a finados. A 320, a pergunta de Kardec aos espíritos: sensibilizam, ou seja, os espíritos desencarnados se tocam, né? São impactados, são sensibilizados no seu sentimento, a lembrança deles e dos que foram caros na Terra, ou seja, se o espírito desencarnado sente a lembrança, né, de alguém que vai se lembrar desse espírito agora que já está no plano espiritual, alguém que seja caro, né? Caro no sentido de querido, de amável, de afetuoso. A resposta: muito mais do que podeis supor. Aí ele vai dizer, se são felizes, ou seja, se os espíritos desencarnados já estão numa condição de felicidade, em que sentido? Não é no sentido ilusório que muitas vezes nós entendemos. A felicidade, como nos dizem os espíritos, é a consciência tranquila do dever cumprido. Então, espíritos que têm essa consciência já, que se devotaram, que fizeram aquilo que poderiam fazer dentro de uma determinada situação ou de várias situações, esses espíritos sim são felizes. Não que tenham recursos ou que tenham saúde, não, eles são felizes por ter a consciência tranquila do dever cumprido. Se são felizes, este fato, ou seja, a lembrança daqueles que são queridos e que permanecem encarnados, aumenta a sua felicidade. Agora, se são desgraçados, vamos entender aqui o desgraçado, que é um termo bastante forte, né? O contrário dos felizes, se são espíritos que ainda que se deram conta dos equívocos, que se arrependem muito das oportunidades desperdiçadas, se não conseguiram se desincumbir dos compromissos que tinham, né? Então, por isso, esse sentimento de infelicidade. Se são infelizes, ser-lhes-á lenitivo. O que é? Lenitivo é um remédio, né? É um consolo, é amenizar uma dor que temos. Então, em todas as situações, os espíritos encarnados, sim, sentem e se tocam com a lembrança de nós que permanecemos encarnados. A questão seguinte que nós queremos referenciar é exatamente a questão 321, que diz assim, que a pergunta é: o dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene, entendamos especial, do que outros dias? Apraz-lhe, agrada a eles ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos? Então está perguntando se os espíritos sentem-se bem com essa lembrança e principalmente com a visita das pessoas nos túmulos. Olha a resposta agora dos espíritos. 2 linhas. Os espíritos acodem, ou seja, seguem, né? São atraídos por aquele chamado, por assim dizer, mental, né? Neste dia, o chamado dos que estão na terra, lhes dirigem seus pensamentos como fazem em outro dia qualquer. Então aqui já vem um esclarecimento sobre a visão espírita a respeito de finados. Claro que a lembrança equilibrada, saudosa, beneficia os espíritos. Mas nós não precisamos esperar o dia de finados para fazer isso. Isso é uma questão cultural. Aqueles de nós que entendem que este é o momento para fazer, não tem nenhum problema. Nós estamos vendo aqui, os espíritos, eles não vão lá por causa do dia de finados. Eles vão lá porque as pessoas estão pensando neles. E mais, eles nem precisam ir aos cemitérios. Muitos desses espíritos encarnados já estão desligados do cemitério. Mas se nós, ainda, materialmente, por desconhecimento, achamos que os espíritos vão estar lá ou vão ir para lá por causa da nossa prece, não tem problema nenhum. Façamos a prece lá, mas lembremos que nós podemos fazer essa prece aqui, na nossa casa, no ônibus, num outro templo religioso que a gente frequente, porque o que vai atraí-los, como nós vimos aqui, é a ligação do pensamento. Questão 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento aos espíritos cujos despojos corporais, né, ou seja, o corpo físico que ali está se encontra, do que uma prece que se lhe faça em sua casa? Então a pergunta é exatamente igual.
é preciso nós irmos no cemitério, é só lá que nós vamos, que os espíritos vão receber a nossa homenagem, a nossa reverência? E ele diz claramente que não, né? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por esta forma que pensa no espírito ausente. Então, isso é válido. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Aqui está o grande esclarecimento. A visita é um ato exterior. Mas se nós não pudermos ir, por uma razão que for, e nós não precisamos esperar o dia de finados para fazer isso, nós podemos orar frequentemente, constantemente, por esses espíritos que eles vão receber igual. Já dissemos que a prece é o que santifica o ato da comemoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com o coração. E a última questão que nós marcamos aqui, que é bem interessante para a gente raciocinar, e olhem a lucidez de Kardec ao fazer essa pergunta aos espíritos, é a questão 329. Diz assim, a pergunta de Kardec é a seguinte: o instintivo respeito. O que é instintivo? É algo que todos nós carregamos dentro de nós, né? De reverenciar aqueles que partem, aqueles que desencarnaram, os nossos ancestrais, aqueles que nos oportunizaram a bênção da encarnação nesta encarnação e em encarnações anteriores. Então isto é esse sentimento instintivo. O instintivo respeito, que em todos os tempos e entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? Então a pergunta de Kardec é: por que as pessoas têm esse sentido de reverenciar os mortos? Será que este sentido é fruto de, mesmo inconscientemente, nós entendermos, nós sabermos, ou nós acreditarmos na continuidade da vida, ou numa vida futura? E aí os espíritos vão responder também em uma frase e meia, ser mais curta ainda. É a consequência natural desta intuição. Então eles estão confirmando, né, que sim, nós reverenciamos os mortos, aqueles que vão antes que nós para a vida espiritual, porque no nosso íntimo nós sabemos que a vida continua. Nós podemos demorar muito a aceitar isso do ponto de vista, vamos dizer, ostensivo, né? Mas o nosso íntimo nós sabemos, senão por que nós iríamos reverenciar aqueles que lá foram, né? E também isso acontece porque na verdade nós já vivenciamos essa experiência de desencarnar várias vezes. Não nos lembramos, sim, mas no nosso íntimo nós temos claro que quando existe o processo da morte física e o espírito se desliga do corpo, com maior ou menor dificuldade, maior ou menor sofrimento, que já colocamos, nós vamos continuar vivendo. Então mesmo aquele materialista, aquele que solene e consistentemente afirma que não existe nada além da morte, no seu íntimo ele sabe que isto na verdade não acontece. Para finalizar, então nós queremos trazer de forma bem clara qual é a visão espírita sobre o dia de finados. Primeiro, relembrar quem desencarnou, emitindo os pensamentos de paz, amor, respeito, gratidão e também perdão. Então, toda vez que nós formos rememorar aqueles que nos antecederam, nossos pais, nossos filhos, esposo, esposa, seja que relacionamento consanguíneo tivermos, né? Relembrarmos eles sempre com esses pensamentos de paz, amor, respeito, gratidão e perdão. Então quando nós conseguimos isso, na verdade nós já estamos beneficiando esses espíritos. E nós não precisamos pontuar isso e resumir isso ou só fazer isso no dia de finados, como já foi colocado. O espírito não está no cemitério. Isso é claro, com exceção daqueles espíritos que ainda, como explicamos, ou tentamos explicar, ainda estão muito apegados à matéria. Os espíritos não estão no cemitério. Se nós para lá formos e orarmos por eles,
eles poderão ir até lá ou não, mas eles vão receber o nosso pensamento. E nós não precisamos ir até lá para fazer o pensamento. Mas, de novo, se isso nos agrada, se isso nos conforta, se isso nos atende às nossas necessidades religiosas, filosóficas, emocionais, não há nenhum problema em relação a isso. Como também não há problema em chorarmos, porque muitas vezes, equivocadamente, se pensa ou se diz que o Espiritismo apregou que nós não devemos chorar diante de situações de dor, como é uma situação de luto, né? E não é isso. O que o Espiritismo nos diz, sim, é muito importante nós termos equilíbrio nas nossas emoções. Então, é completamente diferente eu me emocionar lembrando da minha mãe, do meu pai, da minha esposa, do meu ente querido, seja no cemitério ou não, e eu lembrar dos momentos bons, lembrar talvez das oportunidades que tivemos e que talvez não tenhamos conseguido aproveitar. Isso me gere uma emoção e eu manifeste aquilo por conta do choro. Não há nenhum problema. O problema no sentido do prejuízo que isso vai causar para nós e para o espírito desencarnado. O problema está quando eu não aceito a desencarnação. Eu fico constantemente remoendo, não podia ter morrido agora, eu não fiz tudo que eu podia fazer, tinha uma vida pela frente. Isto é um equívoco, porque as leis de Deus são sábias, Deus não erra. Então, se aconteceu a situação pela maneira como aconteceu, entreguemos a Deus e sigamos em frente. Então é isso que ele fala de emoção equilibrada, repleta, ou seja, cheia, plena de esperança na certeza do reencontro. A esperança vem exatamente nisso, de que nós não desaparecemos. A morte não acaba com nós enquanto espíritos. A morte sim nos dá a oportunidade de um novo período de evolução. E para finalizar, nós queremos trazer uma imagem que é dos espíritos, mas que é muito bonita e acho que é bastante consoladora quando a gente estiver muito saudoso daqueles que partiram, né, do nosso convívio comum, né, corriqueiro, habitual do dia a dia, o convívio físico, né, porque o convívio espiritual ou a ligação espiritual pelos laços de afeto, elas permanecem. Olhem a imagem que os espíritos nos dizem. Eles comparam, ou eles tentam ilustrar a questão do desencarne a alguém que vai a um porto, né, se despedir de alguém querido seu que vai viajar de navio. Então, o que acontece? Aquele navio vai se afastando da costa, né, do porto, vai adentrando o mar, né? E à medida que ele vai avançando no mar, nós já não conseguimos mais enxergar o navio e nem a própria pessoa que ali está. Mas nós temos a certeza e a convicção de que aquela pessoa está viva, está ali. E à medida que ele vai avançando mais, nós já não conseguimos enxergá-lo, mas ele vai se aproximando da outra margem, do outro porto onde é o destino daquele navio. E aí todos aqueles que também amam a essas criaturas, mas que chegaram antes do que elas naquele porto, vão passar a enxergar ela e ela vai enxergar aqueles que ela consegue ver. Então isso, na verdade, nessa imagem poética dos espíritos, quer nos dizer os dois lados da vida, porque a vida, na verdade, é uma só. A vida física é uma parte da nossa evolução e do nosso desenvolvimento. Então, nós vamos encerrar pedindo de novo desculpas por ter ultrapassado o horário, por incompetência nossa, mas pedimos desculpa, né? E vamos fazer a prece para encerrar o nosso encontro da noite de hoje. Vou botar a música aqui que eu vou. Convidar a todos para que esta prece de hoje, ela possa, deste momento, na verdade, ela possa ser uma prece especial. Em que sentido? No sentido de nós direcionarmos os nossos pensamentos
e principalmente os nossos sentimentos de paz, de amor, de gratidão, respeito e perdão, se estes for o caso, aqueles que já partiram para o plano espiritual e para com os quais temos laços de afeto. Que todos esses espíritos possam receber neste momento estas nossas vibrações, acalmando seus corações, renovando o seu bom ânimo, a sua fé, o seu otimismo, a sua esperança, e principalmente dando a todos nós a certeza e a convicção de que a vida continua. Que possamos também expandir esta vibração em benefício de todos os sofredores e necessitados do nosso planeta, encarnados e desencarnados. Muitos desses aqui neste auditório, nesse ambiente, sendo atendidos pelas falanges espirituais. E muitos outros, mas milhões, milhares de outros espíritos fora deste ambiente, mas que a corrente espiritual neste momento também os alcança através das energias do amor. Que todos possam receber na mente do coração a energia que renova, a confiança, a paz, a serenidade de que fizemos o que melhor poderíamos fazer, mas que a vida continua e que os desafios e as oportunidades retornam a nós diariamente como oportunidades de aprendizado e que possamos estar disponíveis para aproveitá-las, principalmente na prática do bem. Que todos os hospitais, presídios, clínicas psiquiátricas, clínicas geriátricas, clínicas ou centros de recuperação aos dependentes químicos, as ruas, os campos de batalha, as zonas de prostituição, drogadição, de criminalidade, de exploração do homem pelo homem, sejam neste momento alcançadas pela luz que vai dissipando a treva e que vai já envolvendo e despertando aqueles corações que já estão cansados do equívoco, do desengano, e que vão perceber a oportunidade bendita que Deus nos concede neste momento. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando neste momento, especialmente aqueles que desencarnam de forma violenta, agressiva, pela via do suicídio, pela via do aborto. Que esses espíritos sejam envolvidos em vibrações de muita luz, auxiliados nos processos de desligamento dos corpos físicos e de atendimento nas instituições espirituais. Vamos vibrar pela humanidade toda, para que possa haver paz nas criaturas, que nós possamos trabalhar constantemente pela paz, agindo, falando e pensando na paz. Vamos vibrar pelos governantes, dirigentes, líderes de todas as condições, líderes das pequenas comunidades, líderes de empresas, de conglomerados, de comunicação, que todos eles formam uma consciência compreendendo, então que possam estar compenetrados à responsabilidade da gravidade do momento que a humanidade vive. Precisamos de paz, não precisamos mais de guerras, de desarmonia, de violência. Vamos vibrar pelos espíritos que estão reencarnando ou se preparando para retornarem a este plano, para colaborarem com Jesus na implantação do reino de Deus na terra. E vamos vibrar por todas as vidas que estão sendo neste momento
abraçados por uma grande corrente dos amigos espirituais, esclarecendo, consolando, acolhendo e orientando, em nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Senhor. Venha a nós o nosso Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, como devemos